Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluias! É com grande alegria que nós nos reunimos para adorar esse Deus poderoso. Esse Deus que não foi feito por mãos de homens, mas foi o Deus que criou todas as coisas e tudo permanece no seu devido lugar para o seu louvor, amém? Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, juntamente com a pastora Norma e sua família. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eliel Veras, juntamente com a sua esposa, a pastora Janete, juntamente com seus filhos Ellen e Elder. Estava ali me esforçando para não esquecer do nome deles. Deus abençoe também toda a igreja, toda a corporativa que veio aqui adorar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os pastores, os diáconos, os presbíteros. Que a graça e a misericórdia do Senhor continue sobre a vida de vocês também. Quero agradecer a Deus pela vida da minha avó, que está ali presente. Deus abençoe sua vida. A vida da minha esposa, que foi em uma missão, que ela foi cuidar da saúde do nosso filho. Está tudo bem, mas tem consultas lá na Espanha, então foi acompanhar. Deus abençoe, viu, querido? Deus abençoe a vida da minha esposa, juntamente com os meus sogros. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre a vida de vocês também. E os nossos irmãos internautas, fiquem aí, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai renovar a presença dEle, o Espírito Santo, através da sua palavra sobre a sua vida. Agora, sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 6. Meu filho, pode aumentar o fundo, por favor, aqui um pouquinho. Isaías, capítulo de número 6. Aquele ao qual profetizou que nasceria da Virgem, aquele ao qual seria chamado de Conselheiro Fiel, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, a raiz de Davi, aquele ao qual veio como 100% homem e 100% Deus, ao qual deu a sua vida por aqueles que estavam nas trevas. E aqueles que estavam nas trevas, na escuridão, viu uma maravilhosa e grandiosa luz resplandecer. E ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele veio para um povo, aleluia, para um povo novo, ao qual todos aqueles que o aceitaram, ele deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus. Amém? Isaías 6. Versículo de número, aleluias, do 1 até o 7. A palavra do Senhor vai falar em Isaías, versículo 1 até o 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, porque vou morrer. Ou em outras traduções, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Rei,
da glória, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar, e com a brasa tocou os meus lábios e disse: a tua iniquidade foi retirada, Isaías, e expiado foi o teu pecado. E depois disso ouvi o Senhor que dizia: a quem iremos enviar? A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos diante da palavra de Deus, e ela vai falar sobre dois personagens, sobre uma nação. A palavra do Senhor vai falar sobre a nação de Israel. Naquela época, a nação de Israel estava vivendo um momento de opressão, estava vivendo um momento de decadência moral, espiritual e também, aleluias, política. Naqueles tempos, o cenário estava tão triste que Isaías vai falar no capítulo de número 1. O boi conhece o seu dono. O boi, ele conhece aquele ao qual lhe possui. O jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não me conhece e não me entende. A situação estava tão difícil que o povo, eles estavam deixando de obedecer os mandamentos e os preceitos de Deus. Então, Deus usa Isaías para corrigir, instruir e alertar ao povo para voltar aos caminhos de Deus, para que o povo se arrependesse dos seus pecados e para que o povo voltasse a cultuar ao Senhor com a sua vida santa, pura e agradável. Então a Bíblia fala que nesse tempo, 740 a.C., Uzias reina. E a Bíblia fala que Uzias obedece a Deus. Uzias cumpre a palavra de Deus e agrada a Deus. A Bíblia fala que Uzias fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Toda a nação de Israel naquela época, a sua consistência, o seu controle, a sua força estava direcionado primeiramente a Deus e segundamente aos seus representantes, que naquela época eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Então a confiança do seu povo estava no seu rei, no seu monarca. Então eles saberiam e sabiam que Uzias, como um rei obediente a Deus, faria o melhor para o seu povo, faria o melhor para o seu gado, faria o melhor para o seu plantio, para a sua fazenda. Então o povo tinha um carinho por rei Uzias. Por quê? Porque todo aquele que obedece à vontade de Deus vai ter sempre alguém querendo ficar perto dele. Então o povo tinha o rei Uzias como um carinho, como um rei referente, como um rei que obedecia aos mandamentos de Deus, como um rei que obedecia ao Senhor. Então a confiança do povo estava naquele ao qual eram os seus representantes na época. E a palavra do Senhor vai dizer que acontece ali a morte do rei. A Bíblia vai dizer que agora
no ano em que morreu. Isaías vai descrever agora, quando ele vai para o templo, Isaías vai descrever em uma visão, no ano em que morreu o rei Uzias. A Bíblia destaca muito bem o ano. Qual é o ano? O ano da morte do rei. O ano em que morreu o rei Uzias. O ano de divisão. O ano de dificuldade. Por quê? Porque morreu o rei. O ano em que a história de Israel vai passar por uma transição. O ano em que a história de Israel vai ter agora um luto. E não era um luto de uma pessoa qualquer. Era o luto do representante da nação. No ano em que morreu o rei Uzias, o povo estava como? Com medo. O povo estava como? Desanimado. O povo estava como? Cansado. O povo estava decepcionado. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado no alto e sublime trono. O trono da terra está vazio. O trono da terra está desocupado, está sem domínio, está sem controle, mas eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Quem? O Senhor dos exércitos, aquele ao qual o trono estava ocupado, aquele ao qual não perde o controle da situação, ainda que o trono da terra esteja vazio, o trono do céu permanece para sempre. O trono de Deus está ocupado. Aleluias! O que tira o teu sono não tira o sono de Deus. O que te desestabiliza não desestabiliza o nosso Deus. O que te desanima não desanima o nosso Deus. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Por quê? Porque nos momentos de dificuldades, nos momentos de tribulação, nos momentos ao qual o Senhor disse: pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe. Todo aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Todo aquele que procura, encontra. E o Senhor estava dizendo aqui, através da sua palavra, a confiança do povo estava no seu representante, ao qual morreu. O povo desestabiliza. Isaías vai orar ao templo, e ele tem uma visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono. E nessa visão a Bíblia fala que ele vê o Senhor e o seu manto cobria o templo. Ele via serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O trono da terra está vazio, mas santo é o Senhor. Aleluias. Eu estou passando por essa situação, posso estar desanimado, mas santo é o Senhor. O guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não tosqueneja, não dorme aquele que te guarda. Ei, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará.
Direi: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele dará ordem para que os anjos te guardem de todo perigo. Ele te abrigará debaixo das asas dele. O sol não te molestará de dia e a lua não te fará dano à noite. Pisarás as serpentes e o escorpião. Ei, ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porque o teu guarda, o teu rei, o teu dono, ele está ainda no alto e sublime trono e dizendo: o controle ainda é meu. Aleluias. A situação pode estar, aleluia, desestabilizada para você, mas para mim ainda permanece no meu controle, ainda permanece, aleluia, no meu domínio. Porque o que te preocupa não me preocupa. O que tira, o que te afasta, o que te impede, o que te dificulta, não dificulta o nosso Deus. Ele continua no alto e sublime trono. Ele continua sendo Deus. Ele continua recebendo o louvor do teu povo. Ele continua recebendo a adoração da tua igreja. Ele continua, aleluia, recebendo. E se você não fazer, outro fará. Porque Ele é santo. A glória é para Ele. O louvor é dEle. O culto não foi preparado para você. O culto foi preparado para louvar a Ele. O culto não foi, aleluias, para você receber louvores, foi para você cantar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O culto, aleluia, não foi feito para você estar recebendo adoração. O culto foi para você adorar aquele que vive, aquele que reina. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. No princípio Ele é santo, no meio Ele continua sendo santo, e na sua volta Ele será santo, porque Ele é santo. A primeira vez, santo, a certeza. A segunda vez, santo, santo, a convicção. E a terceira, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que isso significa? Engloba tudo. Que na santidade de Deus, que no amor, a santidade, aleluias, que na ira de Deus, a santidade, que na correção de Deus, a santidade. O próprio Deus disse: sede santos como eu sou. A palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor Ele decidiu estabelecer o novo tabernáculo por Moisés, Deus falou: Moisés, separa o que é puro do impuro. Moisés, tira o que é santo do profano. Moisés, o sumo sacerdote apenas entrará no santo dos santos. E qualquer um que tocar em alguma coisa que não seja santo, morrerá. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele diz na sua palavra: eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu sou o mesmo Deus eternamente. Eu permaneço santo, eu não mudo, eu não vario de posição, eu não altero com a estação do tempo, eu não altero com os climas, aleluia, da terra. Eu permaneço no meu alto e sublime trono. E viu serafins, 2 asas no rosto, 2 asas nos pés, e 2 asas voavam, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Preste bem atenção. Ele ouviu uns dizendo para os outros: santo.
uns para os outros, santo. Uns para os outros, ali não tinha, aleluia, diferença de quem era menor ou maior. Ali não tinha diferença de quem fala mais bonito ou fala mais feio. Ali não tinha diferença de quem tem mais capacidade ou não. Era somente os serafins declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Talvez você possa dizer: eu não sei pregar. Diga: Santo. Aleluia. Eu não sei cantar. Diga: Ele é santo. Você não sabe orar, querido. Diga apenas que Ele é santo. A santidade, a glória, o louvor, a adoração, o preparo é para Ele, por Ele, porque para Ele são todas as coisas. Você se arrumou aqui na sua casa, quando você estava na sua casa, quando você se arruma, você fala: hoje eu vou para casa adorar a Deus. Quando você se prepara: hoje eu vou para casa escutar a palavra de Deus. O trono de Deus é o centro. O trono de Deus é o alvo. O trono de Deus é o que nós buscamos. Primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentados. Mas às vezes a gente se priva nas coisas, nós nos privamos nas pessoas, e o reino de Deus fica por último. O Senhor está dizendo hoje: eu vou ser o centro da sua casa. Hoje eu vou ser o centro da sua família. Hoje eu vou ser o centro da tua vontade. Hoje eu vou ser o centro dos teus pensamentos. Hoje eu vou ser o centro da tua adoração. Hoje eu vou ser o centro da tua vida. Aleluia! Hoje eu vou ser o centro da tua família. Porque você não veio me ver, você veio adorar aquele que é santo. Eu sei que o glória vai ficar pouco, mas aleluia. Então eu vi com as asas, cobri o rosto e voavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Então disse: ai de mim. Em algumas traduções vai falar: estou morto, que vi o Rei da Glória. O que ele disse? Ai de mim, que vou perecendo ou que vou morrer. Por quê? Porque vi o Rei da Glória. Que glória é essa? Que te ensoberbece, mas não te humilha? Que glória é essa? Que te aplaude e você recebe os aplausos? Que glória é essa? Dos elogios e dos bons palavreados. Ei, querido, nós somos pequenos na mão de um Deus grande. Nós somos falhos, limitados, pecadores arrependidos, homens de dores. Isaías 53 vai falar: diante dele não havia beleza, diante dele não havia formosura, diante dele não havia nada que pudesse chamar a nossa atenção. Diante dele, do Deus vivo, não haveria nada que fosse fazer com que nós nos achegássemos para perto dele. A palavra está dizendo: aleluias, não havia nada. Mas por causa de nós, Isaías 53 vai falar: homens de dores,
Homem que não havia ali humana beleza. E nós o repudiávamos como oprimido, aflito de Deus. Mas foi por causa dele, por causa do nome dele, por causa do seu sacrifício na cruz. A palavra do Senhor vai falar que por causa dele, os nossos pecados foram apagados. Não havia formosura, não havia nada que fosse chamar atenção. E nós o repudiávamos como oprimido, aflito de Deus. Mas por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos curados. Nós fomos libertos. Ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de povo de impuros lábios, que os meus olhos viram o Rei da Glória. Então um dos serafins voou em sua direção, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar. E com brasas tocou a minha boca e disse: isto tocou os teus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e expiado o seu pecado. O chamado de Isaías, ele reflete aqui que a glória do Senhor, ela muitas vezes não vem nos momentos em que nós estamos pulando, alegres, contentes. Mas a glória de Deus, ela vem nos momentos que estamos mais oprimidos, mais aflitos. Por quê? Porque o chamado, ele traz lágrimas. O chamado, ele traz decepções. O chamado, ele traz angústia. O chamado, ele traz tristeza. O chamado, ele traz depressão. Me prova isso! Elias, na caverna, desejou a morte. Me prova isso! Jonas pediu para morrer. Me prova isso! José foi preso e traído. Me prova isso! O chamado, aleluias, às vezes eles vai nos trazer dores. São dores de provação. Só quem não está preparado para a promessa, só quem não está preparado para receber o que Deus preparou, são aqueles que não estão prontos para o processo. São aqueles que querem ser levantados da noite para o dia. São aqueles que chegou ontem, passando por cima dos mais velhos hoje. São aqueles que não reverenciam o estudo em que os nossos pais, os nossos avós fizeram por nós. O investimento. Tem muita gente que hoje está na presença de Deus porque alguém orou pela sua vida. Está na presença de Deus porque o seu pai, sua mãe, seu avô, a sua avó clamou pela misericórdia para que Deus te salvasse, te restaurasse. Aí parece que nós esquecemos que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos tirou das trevas. E em vez de nós o adorarmos, em vez de nós o reverenciarmos, lermos a sua palavra, em vez de nós nos preocuparmos um pouco mais, nós deixamos Deus de lado. Nós nos preocupamos mais com a nossa vida, com a nossa reputação,
com a nossa classe, com as nossas vestes, do que propriamente com o Santo Deus de Israel. Aí Deus está falando assim: ei, a glória que não te muda, não te salva. Eu vi a glória de Deus encher o templo, então o que aconteceu? Isaías disse: ai de mim, que vi a glória de Deus. Ai de mim, que vou perecendo. Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Ai de mim, por quê? Porque a glória do Senhor, ela nos humilha. Eu lembro quando nós íamos para o monte orar, e quanto mais a presença de Deus se manifestava, mais a gente ficava com a cara no pó. Quanto mais a glória de Deus, por quê? Porque a gente tinha medo. Nós somos tão pecadores que nós ficávamos: meu Deus, a glória de Deus é impensável, é inimaginável. As coisas de Deus não são feitas de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu não vim aqui, querido, aleluia, para te corrigir. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Mas se Deus está falando, aleluia, que a presença dEle, aleluia, requer o quê? Uma humilhação. Requer o quê? Uma obediência. Requer o quê? Aleluia, ai de mim. Jeremias é mais ousado e disse assim: maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Maldito é o que faz a obra de Deus relaxadamente. O Senhor conhece as nossas fraquezas, e o Senhor conhece as nossas debilidades. Ele sabe do que você pode suportar, do que você não pode suportar. Você foi feito de barro. No princípio Deus criou os céus e a terra. E quando Deus forma o homem, Ele cria do barro, do pó, para que o homem não se esqueça que ele é limitado, pobre. Davi vai falar: eis que sou pobre, necessitado e nu. Jó vai falar: vim para essa terra nu e vou voltar nu. Ou seja, sem nada. A única coisa, querido, que nós vamos levar e apresentar diante de Deus são as nossas obras. E o Senhor perguntará naquele grande dia: mostre-me as tuas mãos. Ai de mim, que tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Porque eu vi a glória de Deus. Por quê? Porque eu senti a presença de Deus. Por quê? Porque Deus está na casa. Ai de mim, ai de mim, por quê? Porque a glória de Deus é maior, a presença de Deus é maior. Antes de subir no altar, eu falei: pastor, minha perna está tremendo, hein? Minha carne, Deus, minha perna treme. Princípio da sabedoria e do conhecimento é o temor e também o tremor. Aleluias. Nosso Deus, Ele não é um Deus que não ouve, não é um Deus que não vê, não é um Deus que não fala. Deus ainda usa os seus profetas e as suas profetisas. Deus, Ele ainda levanta os seus filhos. Então, minha filha, meu filho, nos acheguemos diante do altar a fim de achar misericórdia todos os dias das nossas vidas. Aleluias. Você está aqui. É essa casa mesmo que o Senhor constituiu para que nós viéssemos e adorássemos. Por quê? Porque é chamada de casa de oração para todos os povos.
Ah, mas aquele ali, você viu? Aleluias, você viu aquele ali? Nossa, você viu aquela ali? Não, querido, o teu alvo é Cristo. Aleluia, a tua vida é Cristo. Deixe que falem, deixe que pensem. A sua vida, querido, é Cristo. Nada, nem ninguém vai te impedir de chegar ao rumo, aleluia, da salvação, da carreira que lhe foi lhe proposta. Eu não vou te impedir. O único obstáculo mesmo é os teus joelhos. Aleluia. Ai de mim. Tá doendo, mas vai curar. Ai de mim, que tem os lábios impuros. Então imediatamente o serafim tirou uma brasa do altar, colocou sobre os lábios de Isaías, falou: espiado está o teu pecado e tirado a tua culpa. Espiado o teu pecado e tirado a tua culpa. Então, depois disso, depois que eu, Isaías, me humilhei, depois que eu, Isaías, reconheci a minha fragilidade, depois que eu assumi que eu sou um homem pecador de lábios impuros, depois disso é que eu ouvi Deus falar comigo. Depois disso é que eu ouvi a voz do Senhor. Querido, profetiza sobre a minha vida, mas antes de profetizar sobre a minha vida, escuta a palavra de Deus. Coloque a mão sobre a minha cabeça, mas antes de colocar sobre a mão na minha cabeça, dobre os joelhos e fala: Senhor, derrama o teu azeite sobre a minha primeiro. Entregue para Deus, mas primeiro se entregue-se a Deus. Então, depois disso, que aconteceu o quê? Primeiro, ai de mim, Senhor. Segundo, confissão. Tem os lábios impuros, Deus, e também habito no meio de impuros lábios. Então, depois só disso, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem há de ir por nós? A quem enviaremos? A quem daremos a responsabilidade de anunciar o Evangelho? A quem? Há muitos, mas Deus está procurando, aleluia, aqueles que foram escolhidos. Há muitos. Eis que nos últimos tempos sobrevirão dias angustiantes, tempos difíceis, em que os homens darão mais ouvidos àquilo que não é a palavra de Deus, darão mais ouvidos a homens, a pastores, a evangelistas. O quê? Que não praticam a verdade. Se você está hoje aqui nessa casa, sinta-se um privilegiado. Por quê? Porque tem pastores que zelam pelas nossas vidas, tem pastores que zelam pelas nossas almas. Aleluia. Às vezes nós que procuramos o sofrimento, indo para o lado, indo para o outro, indo buscar profecia, buscar revelação, aí recebe uma profecia que não é de Deus. A culpa é de quem? Sua. A palavra de Deus fala em Amós: não farei nada sem primeiro consultar aos meus servos, aos meus profetas. Querido, aleluia, você tem aqui nessa casa de oração um homem que zela pela sua alma, pela sua família. Então valorize, aleluia, a hierarquia que foi colocada sobre a sua vida. Valorize. Glória a Deus pelo nosso pastor Abraão, Robson Ferreira, que Deus plantou no seu coração o desejo de instruir o seu povo, assim como Ele está fazendo em Levítico.
Bem-aventurado é o pastor, Eliel, que dobra os joelhos e fala: Senhor, alimenta o teu povo, guarda a tua igreja. E às vezes nós, procuramos, batemos em portas, procuramos ministérios, procuramos igrejas que esteja pronto a satisfazer o nosso ego. Fique assim como Isaías ficou no local em que você vai aprender primeiro a se humilhar para depois fazer. Nós estamos aprendendo nas terças, nos sábados, o estudo sobre Levítico, adoração, santificação e serviço. O Senhor vai dizer na sua palavra: estai em paz, em comunhão com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá só vi uns 4, Deus. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Estamos falando de algo sério. Aí às vezes a gente fica no telefone, aí às vezes a gente fica vendo no Facebook, aí dá hora de orar, meu Deus, só mais um vídeo aqui no YouTube. Aí dá hora que Deus está chamando, Senhor, só mais uma novela. Aí Deus está chamando sua atenção, Senhor, só mais um jogo. Aí Deus está: meu filho, Samuel vai correndo para Eli: o Senhor me chamou? Não. Pela segunda vez: Samuel. Eli, o Senhor me chamou? Não. Pela terceira vez: meu filho, se te chamar, diga assim, eis-me aqui. Se disponibilize. Se disponibilize. Senhor, a hora do trabalho, vou chegar cansado. Eis-me aqui. Se disponibilize. Pastor Eliel, eu quero cantar, eu quero louvar. Uma das coisas que o pastor falou para mim: se disponibilize, se consagre, ore e busque a palavra de Deus. O problema é que a gente quer ver a glória, a gente quer estar dentro daquilo que a glória de Deus revela. A gente quer ter visões, a gente quer ter revelações, a gente quer que o Espírito Santo nos renove, a gente quer sentir a glória, mas não nos disponibilizamos. As coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira. As coisas de Deus são puras, sagradas, santas. Reconheçamos o nosso erro, reconhecemos a nossa fragilidade. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que nunca peca? O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que nunca erra? Não, mas é aquele que é justificado no sangue remidor de Jesus. É aquele que busca reconhecer, aleluia, que aquele ao qual te chamou, Ele é poderoso para nos purificar, nos perdoar de toda a nossa iniquidade. Ofereçamos a Deus louvores, nós oferecemos a Deus orações, nós oferecemos a Deus a nossa prontidão quando estamos abrindo a porta para alguém. Nós oferecemos para Deus orações, nós oferecemos para Deus louvores e hinos espirituais, nós oferecemos para Deus ofertas e dízimos,
nós oferecemos para Deus nesse culto de missões orações. Deus tem recebido? Como que você sabe se Deus tem recebido a sua oração? Como que você sabe que Deus está recebendo a sua dedicação? Como que você sabe que Deus está recebendo aquilo que você faz? Ou se Ele já está falando que nem falou para Saul. Samuel, até quando? Até quando? Sendo que eu já o rejeitei. Aleluia. Qual é a prova mais viva de que nós que estamos representando a Deus e nós que estamos no banco, qual é a prova mais viva de que Deus, Ele nos ama? Qual é a prova? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Eu estou no culto? Amo, Senhor. Eu faço orações? Amo, Senhor. Eu te louvo. Me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor não viu eu tocando bateria? Tocando violão? O Senhor não viu eu levantando as minhas mãos e falando, Senhor, receba? Ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está falando assim: cuide do meu povo, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu aprisco. Levante-se. Podemos levantar. O Senhor ama, Pedro. Ama o Senhor. Alimente o meu povo. Está alimentando o povo? Está se disponibilizando, dizendo, Senhor, eis aqui, Pai, a tua igreja. Eis aqui o teu povo. Fortalece a tua igreja. Ou você só está aqui esperando receber uma oportunidade? Ou você está aqui esperando receber um momento ofertório? Ou você só está aqui esperando dar uma saudação, uma palavra? Ou você só está esperando aqui reconhecimento? O reconhecimento que Deus vai te dar. A palavra do Senhor fala em Mateus 6,6. O reconhecimento que Deus te dá é no teu quarto de oração. Mateus 6,6. O reconhecimento de Deus é no Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. E o Deus que vem no secreto te recompensará publicamente. Queremos recompensa do público, do povo. Aí o Senhor vai dizer: quando jejuardes, não faça que nem os hipócritas, que vivem fazendo orações longas, que vivem fazendo orações altas, para serem bem vistos. Mas quando jejuardes, lavem o vosso rosto. Quando fizerem algo, não procure a sua mão direita saber o que foi feito à esquerda. Quando fizer algo, faça como aquele publicano. Faça como aquele publicano. Senhor, eu não jejuo como esse homem. Senhor, eu não leio às vezes a tua palavra como esse homem. Eu leio um pouco menos que ele. Senhor, eu não oro com essa exatidão que ele ora. Senhor, eu não pareço que a minha preparação é menor. Ah, Senhor, eu sou miserável pecador. Ah, Senhor, eu dependo da tua graça, a tua misericórdia. Jesus disse: pois digo que justificado, lavado, escolhido para a sua casa foi aquele ao qual se humilhou. Humilhemo-nos debaixo da poderosa mão
e no tempo certo Ele nos levantará para dar glória para Ele, para dar honra para Ele, para dar louvor a Ele, para dar aquilo que Ele é digno. Aleluias, pastor, aleluias. O Senhor manda dizer para o Senhor assim, ó: eu conheço o teu deitar e o teu levantar. Eu conheço a tua estrada. E ainda que 1000 caiam à sua direita e 1000 batalhem à sua esquerda, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará o que o Senhor Deus fará através da sua vida. O Senhor fala: permaneça, permaneça debaixo das minhas asas, permaneça guardado, permaneça fiel, permaneça com o teu coração íntegro, reto, justo, permaneça na tua visão. Não é fácil, mas permaneça, porque está guardado a coroa que é predestinada para o Senhor e para todos aqueles que aguardam a presença do Senhor em santificação, em adoração e em serviço. Aleluia, pastor Eliel. Aleluia.